Salve nerd, tudo bem com vocês? Recomendação de leitura de hoje de um livro muito bom, muito foda. A gente está acostumado na história da humanidade a conhecer certos ícones, certas pessoas, sejam elas pro bem ou pro mal, tá? A gente conhece histórias da Segunda Guerra Mundial, do Bigodinho, do Mussolini, a gente conhece histórias da Primeira Guerra Mundial, a gente conhece histórias do Egito Antigo, tudo isso, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, mas a gente não fala muito deste carinha aqui, Genghis Khan. Esse livro a gente consegue encontrar neste box aqui, Os Conquistadores, que a gente tem Genghis Khan, Napoleão e Alexandre. Napoleão e Alexandre faz muito mais parte do nosso imaginário, que a gente já conhece, né? Mas assim, Genghis Khan, até por ser um líder de uma região oriental, que não tem muitos documentos como é a Mongólia, a antiga Mongólia, a gente não tem muitos estudos sobre ele, sabe? Muitas vezes a gente se pergunta, quem foi mais importante? Genghis Khan, Kublai Khan, quem foi? E aqui a gente, se você não conhece muito, mas gosta dessa tema mais oriental, de conquistas e tal, isso aqui, ele é muito foda. Para muita gente, ele é um monstro. Ele dominava sem pudor os seus inimigos. Só que para os mongóis ele é um herói. Ele é o fundador da nação mongólia. Ele foi o cara responsável por unir as tribos, por conquistar um império, sabe? Até hoje, ele é o maior império terrestre que já existiu, sabe? Digo terrestre porque a gente sabe que a Inglaterra expandiu além dos continentes, o Império Romano, enfim. O Império Romano é praticamente o responsável por tudo que existe na Europa. Então, assim, mas o Império Terrestre, Genghis Khan, foi até hoje o maior líder, sabe? Ele era capaz de cometer atrocidades brutais. Em contrapartida, ele exigia que a sua nação fosse alfabetizada. Ele não sabia ler e escrever, mas ele exigia isso, sabe? Que para uma nação ser evoluída, ela precisava saber ler e escrever. Então, assim, nesse livro a gente vai estar vendo como era a Mongólia, não a Mongólia em si, a região da Mongólia, que eram habitadas por nômades, por tribos e tudo mais. A gente vai ver a infância do Temujin, que é o verdadeiro nome dele, o nome de batismo. Ele vinha de uma família abastada, tá? De uma família com condições, mas ele foi expulso, não vou dizer porquê, ele foi expulso e tudo mais, mas ainda assim ele conseguiu criar alianças, retomar na fase da adolescência para adulta, ele conseguiu retomar alianças, conseguiu retomar o controle da Mongólia e se transformar no líder, né, da região. E aí ele tentou invadir Japão, tentou invadir China, Rússia. O cara, assim, era surreal, sabe? Ele não entrava para batalhar, para perder, melhor dizendo. Não entrava em batalhas para perder, né? E assim, a sua morte, aqui também trata da sua morte, gera discussões até hoje, porque não se sabe como ele morreu. Tem pessoas que dizem que foi de uma doença, tem pessoas que dizem que foi de uma queda, sabe? Então, é um quadrinho que ele, por falta de materiais que a gente possa estudar a fundo, por exemplo, quem é muito presente aqui é o viajante Marco Polo, né? Mas assim, o Marco Polo ele já vem quase que no pós Genghis Khan, então ele pega muita coisa importante e tudo mais, mas assim, a gente acaba tendo um resumo aprofundado, será que eu posso dizer assim, do que foi a vida dele. Então a gente vai ter o pré-Genghis Khan, a gente vai ver a sua infância, a gente vai ver ele como líder, a gente vai ver ele no pós-morte, tanto que ele governou, ele liderou a Mongólia por muitos anos, e após a sua morte, foi uma espécie de queda, assim, mal comparando com Game of Thrones, sabe? Acende um líder, morre, acende um líder, morre, acende um líder, morre, até que o seu neto, Kublai Khan,
assume e aí sim consegue dar continuidade ao legado. Não de tanto tempo e não com tanta eficácia quanto o Genghis Khan, mas consegue dar continuidade ao seu legado. Então assim, se você gosta de história, cara, vá fundo nisso aqui. Isso aqui é um livro miudinho, 130 páginas, você consegue ler isso em 2 dias, se você não quiser perder muito tempo lendo. Mas se você não quiser gastar muitas horas do seu dia lendo, por 130 páginas você lê isso em 2, 3 dias, rapidinho, assim, sabe? Eu fui ler ele, vocês sabem que eu tô numa vibe muito interessante de ler coisas de samurai, indígena, faroeste, então assim, quando eu comecei a ler, só veio na minha cabeça Ghost of Tsushima, né? Porque se trata da invasão mongol no Japão. E aí eu falei, poxa, veio essa vibe assim na cabeça, eu falei, vou ler Genghis Khan, né? E eu esqueci da vida, sabe? Eu sentei assim, pá, li metade do livro numa tarde. Falei, pô, isso aqui é muito bom mesmo. O único ponto negativo é que a gente, por ter muito a visão do Ocidente em relação ao Oriente, o autor, ele tá, pelo menos no início, o tempo todo falando. Não quer dizer que isso aqui está certo ou está errado. Isso aqui é a visão do Ocidente perante o Oriente, sabe? A gente sabe disso, mas não precisa ficar o tempo todo falando. Isso é o único ponto chato, assim, sabe? Mas de uma forma geral, é uma leitura muito boa mesmo. Eu ia até começar a ler o do Napoleão, mas eu falei, quer saber? Depois eu leio, tá? Eu vou continuar com os reviews, as sagas do canal. Tanto que eu comecei a ler recentemente o Demolidor, que eu gravei aqui pra vocês. Tem o Fullmetal, Blade e outras coisas pra ler. Tem o Tex. Inclusive, eu vou até trazer pra vocês essa semana o review, tá? Só que eu vou fazer uma abordagem diferente. Eu já tinha lido, mas eu estou relendo por um motivo. Aqui dentro deste quadrinho possuem 3 histórias, tá? O Signo da Serpente, a Lança de Fogo e o Ídolo de Cristal. Eu ia fazer um review desse volume da mesma forma que eu fiz Tex, né? A edição gigante, que eu li ele todo e trouxe o review, a edição número 1. Mas eu acho que não compensa, porque ali na edição número 1 é só uma história, início, meio e fim, beleza. Aqui são 3 histórias, então eu acho interessante a gente ir conversando história a história, sabe? Pequenos spoilers, nada demais, mas a gente ir conversando, bater um papo, porque Tex é um personagem que rende, é um personagem muito bom da gente estar conversando. Então eu acho que não seria legal eu trazer basicamente o conceito de uma história, sendo que no quadrinho tem mais 2. Então vamos bater um papo mais detalhado sobre essa coleção aqui, Grandes Mestres. Mas voltando, fica a recomendação desse box aqui para vocês. Por mais que eu tenha lido somente Genghis Khan, Napoleão e Alexandre, com certeza vão seguir esse perfil e tem muito a agregar. Eu gostei demais mesmo dessa leitura, tá? Acho que eu dou uma nota 4, porque como vocês sabem, ainda assim é um livro pequeno, é quase que uma espécie de resumo, e teve essa questão do autor que eu comentei, mas assim, é uma leitura muito boa. Tenho certeza que se você gosta de temas orientais, de conquistas e tudo mais, você vai gostar da leitura. A gente sabe que ele foi cruel em muitos momentos, tá? A gente não tá aqui para discutir isso, mas assim, é uma leitura muito gratificante, muito boa, porque faz você conhecer mais dos costumes da época, assim. Então, é uma leitura muito boa. Fica a recomendação para vocês. Valeu, galera!